Oi, pessoal. Nós vamos dar uns minutinhos, tá bom? Para o pessoal ir entrando. Já já a gente começa. Boa tarde, pessoal. Uns 5 minutinhos para o pessoal conseguir entrar e a gente começa, tá bom? Boa tarde, gente. Vocês conseguem me ouvir? Beleza, vamos esperar só mais um pouquinho para ver se entra mais alguém, tá bom? E a gente começa.
Bom, pessoal, vamos lá então. Queria começar dando boa tarde para vocês, dizer para todo mundo que é importante vocês saberem que essa aula está sendo gravada, mas que ela não vai ficar disponível de imediato lá que a gente terminar, tá bom? Então, assim que a gente organizar tudinho, a gente comunica vocês. E falar para vocês que a gente tem uma convidada hoje. A Nana vai estar dando seguimento aí com a aula de hoje. E eu acho que vai ser muito rico. E vocês têm tudo para aproveitar bastante, tá bom? Qualquer coisa, eu tô por aqui ou no chat, tá? Nana, bem-vinda. Opa, obrigada, gente. Boa tarde para todo mundo. Bom, eu queria começar falando que eu estou um pouco nervosa. Faz muito tempo que eu não fico nessa posição de dar aula, digamos assim. Então, vocês abstraiam aí qualquer nervosismo no percurso, tá bom? Mas, enfim, eu vim hoje contar para vocês um pouco da minha trajetória na ilustração e no design, assim, em linhas gerais, e, enfim, trazer uma perspectiva do que eu acho que pode vir a ser útil para vocês no percurso de vocês nessa formação do colaboratório, assim, ferramentas que eu acho que podem vir a ser úteis, ideias que eu acho que podem vir a ser úteis, assim. Então, bom, eu vou compartilhar minha tela, só um instantinho. Aqui. Vocês estão conseguindo ver essa tela do Canva? Sim, né? Bom, primeiro eu acho que vou começar aqui dando uma breve passada na minha trajetória, para vocês entenderem um pouco como que eu cheguei até aqui. Eu acho que eu falei por alto naquela aula inaugural do colaboratório, mas acho que em relação à ilustração nem tanto, então eu vou dar umas linhas gerais e aí a gente entra nessa pequena apresentaçãozinha que eu preparei para compartilhar com vocês. Bom, o meu percurso no design começou de maneira um pouco sem querer, digamos assim, nunca foi exatamente premeditado. Eu sempre gostei muito de desenhar desde criança e sempre tive muito estímulo assim dos meus familiares, das pessoas à minha volta. Tinha muita gente fazendo coisas de arte, enfim. Esse sempre foi um espaço para mim assim de brincadeira em que eu me sentia confortável e tal. Gostava muito de copiar ilustração de revistinha, enfim, gostava muito de desenhar em linhas gerais assim. E aí quando eu fui ficando adolescente, eu fui tendo um ciclo de amigos que organizavam pequenos shows. E aí eu comecei a fazer os cartazes para divulgar os shows e festinhas e etc. E aí isso foi meio que uma abertura muito grande assim para mim no meu percurso, porque trouxe essa perspectiva do faça você mesmo, do se você não sabe, você aprende, você se comunica com quem sabe, você procura saber e você faz, né? Sem recursos, sem ter necessariamente as ferramentas certas, mas você faz, né? Então, na adolescência toda, eu fiz muito cartaz para eventos como esse, assim. Mas aí, de repente, quando eu entrei para fazer faculdade, né, eu pretendia fazer design, mas acabei enveredando por artes plásticas. Inicialmente por uma dificuldade de passar no vestibular mesmo para design, mas depois eu acabei gostando muito e fiquei por lá. E bom, nesse período na faculdade, começou a virar meio que um trabalho que eu tinha secundário, digamos assim, para ajudar a pagar as contas mesmo, para me manter no curso, para conseguir fazer as cópias dos textos, etc. Então, eu comecei a cobrar de leve aqui e ali para fazer cartaz, ilustração, por encomenda e tal, e começou a rolar. E aí, em determinado momento, teve uma galera que botou fé, de fato, e que começou a me contratar, assim, com alguma constância, e isso foi me oportunizando me profissionalizar no ramo, né? Mas as minhas ferramentas, elas sempre foram muito básicas, digamos assim. Eu sempre foi caneta, papel e lápis, inicialmente. Depois que eu consegui um computador, era papel e computador e lápis, scanner. Depois de algum tempo, eu consegui uma tabletzinha daquelas Wacom, né? Aquelas mesas digitalizadoras que você conecta ao computador e desenha nelas, assim.
E aí, hoje em dia, eu não tenho um, mas eu tenho amigos que têm, então eu uso bastante o iPad para desenhar direto, assim. Mas, enfim, foi um percurso longo e foi muito marcado pela forma analógica de se fazer, digamos assim. Mas eu não tinha altíssimas habilidades de desenho realista, anatômico, digamos assim, né? Então, isso sempre foi uma trava no meu percurso, até um ponto em que eu decidi que eu ia aceitar ele como ele era, assim. Porque é isso, eu entrei para a faculdade de artes e a gente faz muitas aulas de observação, né? De desenho de observação. E aí é corpo humano, é anatomia e tal. E eu tentava o meu melhor, mas eu sempre tive uma grande dificuldade com isso. E eu acho que não saber me travava ainda mais, assim. Então, durante a faculdade, eu sinto que eu não consegui desenrolar essa coisa do desenho humano, principalmente, assim, com muita maestria. Eu sinto que quando eu acabei a faculdade, que eu me livrei da pressão de ter que desenhar certo, eu comecei a gostar de fazer desenho de observação por conta própria e a naturalmente melhorar nisso, assim. Mas não que eu me aproxime em nada do que seria tido como técnico e maneiro, assim, né? Tipo, segundo a ótica clássica, né? De desenho e tal. Então, em algum momento eu comecei a fazer uma espécie de caderninho, um diário de desenho, assim, e eu comecei a desenhar tudo à minha volta o tempo todo. Eu comecei a exercitar o hábito do desenho pela repetição, assim, mas observando coisas do meu cotidiano mesmo. E aí eram. Enfim, eu vou mostrar para vocês, eu acho que pode ser bom. Peraí. Só um instante, deixa eu só abrir aqui. Mas era um desenho simples de observação do mundo, assim, à minha volta. E eu comecei a fazer isso tanto que eu comecei a gostar mesmo, assim. Peraí, se eu consigo abrir isso aqui, peraí. Calma aí, apresentar outra coisa. Essa aqui. Pronto. Deixa eu voltar aqui para isso. Opa! Vocês estão vendo? Sim, né? Bom, vou deixar eles passando, mas eram observações das coisas à minha volta mesmo, assim. E aí era sempre com o papel que eu tinha, com o caderno que eu tinha, com o lápis, a caneta que eu tinha. E eu comecei a soltar, né? Tipo, a partir da repetição mesmo, e eu sinto que isso foi chegando a novos lugares, que não era nem aquela composição clássica que eu tinha sido ensinada na faculdade, e também nem era o que eu estava querendo de fato, assim, foi uma coisa que foi acontecendo naturalmente, mas que chegou numa espécie de expressão pessoal minha ali, depois de uma certa repetição, né? Mas os desenhos consistiam em observar o cotidiano à minha volta e retratar isso da minha maneira mesmo. Inclusive, era bem engraçado, tinha gente que não gostava quando eu desenhava, que me pegava vendo que eu estava desenhando pessoas, se incomodavam, então se incomodava com o resultado do desenho, porque ele não era tão bonito, não era um desenho muito fiel, né, assim, a pessoa, digamos assim. Então, mas enfim, eu fui vendo que talvez se eu insistisse, eu poderia chegar em algum lugar com isso, assim. E, bom, eu acho que acabei chegando, assim, de certa forma eu trouxe um pouco dessa experiência do analógico, mas eu reconfigurei ela em novas ferramentas, hoje em dia muito mais digitais, né? Mas, bom, vou deixar passando eles aí. E, e é isso. Então, no meu percurso foi muito isso. Eu nunca tive, tipo, fora as aulas da faculdade, eu nunca tive aulas de desenho, eu nunca busquei muito essa habilidade, assim. Apesar de que era uma coisa que eu gostava e que eu já fazia, eu fui perseguindo ela à minha maneira, assim, sem nenhuma regra muito pré-estabelecida. Isso para dizer para vocês que eu acho que é assim que a gente faz as coisas mesmo, né? A gente vai tentando até que a gente consegue. A gente pode parar e estudar com afinco, lógico, né? Mas a gente pode experimentando também e a gente vai chegando em lugares com isso, assim. Bom, eu acho que tá bom, né, dos desenhos. Deixa eu trocar aqui agora. Gente, eu acabei começando a falar tudo e eu esqueci de dizer uma coisa importante, que é a qualquer momento, se vocês quiserem falar qualquer coisa, vocês podem sinalizar no chat ou levantar a mão, etc. Quiser perguntar qualquer coisa também, vocês fiquem à vontade, tá bom? Bom, vamos lá.
Então, assim, eu trouxe hoje essa perspectiva de como que foi meu caminho até aqui. E aí, enfim, em algum momento depois que eu estava já trabalhando com isso meio que profissionalmente, assim, eu cheguei no setor. Eu tenho, né, na verdade, que é onde eu estou aqui agora, um ateliê com uns amigos, um coletivo chamado Ateliê Chinela, que é um espaço de trabalho compartilhado, todo mundo é meio que dessa área da criação, e a gente se ajuda nos trabalhos, faz umas coisas juntos, enfim. E aí, na época, a gente tinha uma sala alugada dentro de uma casa, onde tinham outros grupos de criativos de outras áreas juntos. Assim, era uma casa na W3 Norte que cada cômodo era meio que uma micro empresinha ou barra um coletivo de alguém. Assim, a gente dividia o aluguel dessa casa. E aí a gente estava trabalhando lá, e aí, por um amigo que também trabalhava lá, ele indicou a gente para os meninos do setor na época que estavam procurando alguém para fazer o design das peças, enfim, começar a fazer as identidades visuais, né? Isso foi em 2018. De 2018 para cá, eu tenho trabalhado no setor com idas e vindas, momentos e momentos, porque a gente passou por várias reestruturações nesses anos, né? E estamos aí se profissionalizando e tal. Mas posso dizer que de 2018 até agora eu tenho estado junto da movimentação. E foi uma grande escola para mim mesmo, assim. Foi aonde eu comecei a exercitar o design, a ilustração para o design e essa coisa do desenvolvimento da identidade visual mesmo, aplicada a uma coisa e, tipo assim, repetindo isso muitas vezes, tendo que desdobrar isso em muitas peças e, enfim, com uma comunicação que era muito, muito ativa. Então, eu sinto que, tipo, nesse percurso eu não sabia muito fazer tudo que estava sendo demandado, mas eu fui aprendendo e a gente foi errando juntos e foi lapidando. E hoje em dia eu sinto que a gente chegou né, assim, numa entrega que é um pouco mais certinha, digamos assim. Mas ela foi feita de maneira muito pela tentativa e erro mesmo, pela experimentação. Então, é o que eu falei para vocês naquela aula inaugural, né? Como se o setor fosse o meu grande laboratório, assim. Foi onde eu mais exercitei e trabalhei num esquema que não era exatamente uma agência, mas que era algo do tipo, mas que também estava comunicando uma parada que eu acreditava, então que me dava um sentido para as ilustrações, me dava um sentido para o desenho, enfim. Bom, eu acho que é isso sobre o meu percurso, assim, e aí eu vou fazer uma apresentaçãozinha rápida. Eu peço desculpas para vocês por ela não estar mais bonita, porque eu fiz ela um pouco em cima da hora, mas ela tá enxuta, tá precisa, e a partir dela eu vou mostrando algumas coisas para vocês. Então vamos lá. Como é que eu apresento isso aqui? Seja apresentação. Bom, começando com essa placa maravilhosa aqui que eu peguei no Hand Painted Brasil. Eu não sei se vocês conhecem essa conta de Instagram, mas eu acho ela incrível. Ela reúne pinturas à mão, né, feitas pelo Brasil afora aí, e comunicações populares, digamos assim, né, feitas da forma que dá no Faça Você Mesmo, enfim. E aí, vamos lá. Bom, o objetivo dessa aula, de maneira geral, né, é a gente compreender o papel da ilustração dentro do design gráfico. Eu vou mostrar para vocês alguns ilustradores e artistas locais e nacionais que eu acho que fazem sentido dentro dessa perspectiva da ilustração, que pega um pouco nessa... Opa, pode... Ana, o pessoal está perguntando qual que é o nome da conta do Instagram. Você pode repetir, por favor? Hand Painted Brasil, desculpa, gente. Espera que eu vou mandar aqui no chat. Hand Painted Brasil. Sei, mandei no chat. Bom, aí é isso. De maneira geral, eu quero trazer algumas perspectivas locais para vocês, porque eu acho que às vezes a gente fica mirando muito nesse modelo
eurocêntrico, externo a nós, assim, que distancia, que parece que a gente precisa ter um equipamento para conseguir fazer algo parecido e coisas assim, né? Então eu quero trazer algumas referências próximas para a gente ver que, tipo, pessoas próximas estão trabalhando com isso e estão resolvendo isso de maneiras muito variadas, né? E aí, enfim, e a partir disso a gente conversar um pouco sobre essa abordagem decolonial da ilustração. E no final eu quero propor uma prática para vocês, para a gente produzir uma coisinha juntos a partir do que a gente vai conversar aqui. Vamos lá. Eu consigo passar por aqui, não? Bom, essa frase aí de abertura. Ilustração é a arte de criar imagens que expandem, explicam ou enriquecem um texto e uma ideia. Eu queria perguntar para vocês isso. O que vocês acham que como vocês se relacionam com ilustração? Vocês podem falar no chat, pode levantar a mão se quiser, assim, mas vocês acham isso uma coisa que ajuda, que não ajuda? Assim, eu sinto que nem sempre ela é necessária nas comunicações práticas do cotidiano, mas eu sinto que ela dá um brilho nas coisas, né? Mais ou menos isso que essa frase traz, assim, ela dá uma enriquecida numa ideia, né? Não sei se vocês concordam com isso, enfim, mas jogando aí. Eu gosto muito, pessoalmente, eu acho que ela dá atrai uma atenção para as coisas, de fato, assim, tipo, aquela atenção de bater o olho rápido nas coisas, em como a gente tem... Opa, pode falar. Peraí. Eu não vou interromper, não. É só porque acho que uma das coisas que eu mais gosto de fazer é desenhar. E aí o meu olhar para ilustração, ele sempre veio muito de um outro lugar, que é tipo buscar uma forma de expressar uma ideia, sabe? E aí nesses anos recentes eu tenho, né, a gente precisa de emprego, yay, ou não tão yay, mas enfim. E aí me parece muito essa forma de buscar maneiras novas e criativas de traduzir coisas que os outros estão querendo comunicar também, né? Então eu sinto que, mesmo que às vezes não seja uma coisa super uau, necessária para você conseguir fazer aquilo ser efetivo, eu percebo que é uma coisa que dá um toque muito humano, né, para as coisas, muito pessoal às vezes. Porque você vê aquilo ali, especialmente eu sinto que com essa onda de ai, sei lá o que, sei lá o que, as pessoas estão cada vez mais tipo, eu quero ver uma coisa que uma pessoa pensou e fez, sabe? Então eu sinto que às vezes. Eu gosto muito dessa página do Hand Painted Brasil. Nossa, eu sigo ela tem alguns anos já, porque é muito bom, sabe? Tem muita gente que fala, ai, mas é feio. Gente, mas tipo, alguém tirou algumas horas do dia pra fazer uma divulgação do seu trabalho, ou pra mandar uma mensagem, ou pra fazer um picho. E o quanto que isso é poderoso, né? Tipo, é Sim. muito. Chegam muito mais informações do que se fosse, sei lá, às vezes uma coisa super limpinha, ou um cartaz, uma coisa meio Uhum. corporativa. Então eu Porque penso muito. hoje em dia já é tanta coisa meio assim, meio limpinha, né, também, e aí essa perspectiva da inteligência artificial também, né, que, tipo, meio que faz super produções com qualquer coisa muito rápido, meio que parece que esse ultra bem feito computacional perdeu um pouco da graça, de fato, assim, né, virou meio que o... E eu sinto que a gente está numa corrente agora meio reversa, de, tipo, as pessoas estão dando mais valor para as coisas feitas de maneira manual mesmo, de maneira que tem ali a clareza da mão humana, assim, porque tá tudo muito plástico, distante e pronto, assim, né? Não sei. Acho que esse rolê do computacional era maneiro quando a gente tinha essa perspectiva de que essa tecnologia também estava comunicando algo com a gente, sabe? E hoje em dia, tipo, o IA é tipo. o- É como se você falasse assim do plástico, mas eu sinto que é o plástico no sentido mais barato da coisa, sabe? Mais difícil. Tipo, você gera uma acumulação muito grande e essa acumulação não tá dizendo muita coisa. Enquanto que, sei lá, às vezes uma pessoa tá fazendo um rabisco. Mas aquele rabisco diz algo sobre quem ela é, onde ela aprendeu a desenhar, por que que ela tem essa referência. Então, é muito mais efetivo, assim, essa ideia de comunicar. Aí, pelo menos, esses são os pensamentos que ficaram aqui na minha cabeça. Bacana, Gaspar. Obrigadão pela contribuição. E fiquem à vontade para participar, viu, gente, ao longo aí da conversa. É muito legal poder trocar com vocês aqui. Vocês podem ficar à vontade para participar, tá bom?
Bom, vamos adiante, então. Qual que é a função da ilustração no design, então, né? É uma ferramenta de comunicação visual e um meio de expressão artística, mas ela meio que tem essa função de traduzir os conceitos, né, as emoções, as intenções, para tornar a mensagem que quer ser passada mais acessível, mais, tipo, rápida de ser compreendida, né? E mais envolver mais mesmo, né? Porque eu acho que é um elemento que acaba atraindo o olhar. Ela ajuda a construir a identidade visual de marcas, campanhas, eventos, produtos, dando essa perspectiva da personalidade, da identidade da marca, né? Porque fica uma coisa mais personificada, digamos assim. Ela enriquece narrativas e conteúdos, né? Tipo, em capas de livro, discos, quadrinhos, zines, etc. Essa ilustração não funciona apenas de maneira decorativa, mas ela amplia a experiência da leitura, né? Muitas vezes as imagens que estão ali na capa já se referem com as pessoas que estão sendo retratadas no livro, você já cria uma imagem de quem aquela pessoa é a partir das imagens que estão dadas, enfim. A história se estrutura e se complementa, né? Tipo, nas capas de álbum mesmo, que é como se fosse como que eu posso falar? Uma camada a mais, né, de acesso ao pensamento do músico ali ao compor uma obra, né? Ele juntou ali uma série de músicas que contam uma narrativa e tal, e aí vem alguém para meio que ilustrar e para traduzir visualmente aquilo ali, dando mais uma camada do imaginário daquela produção, assim, né? Então, é uma coisa que amplia mesmo a experiência de fruir o que quer que seja, né? E aí, enfim, onde que ela aparece no design gráfico, né? Nas capas, nos cartazes, nas redes sociais, produto, embalagem, publicações, placas e sinalizações de estabelecimentos, como é no caso desse Range Painted Brasil aí que a gente falou mais cedo, né? Que ele meio que é quase que uma coleção de placas e sinalizações, assim, só que feitas à mão, né? Aí uma frase do Krenak: a vida é fruição, é uma dança, só que é uma dança cósmica, e a gente quer reduzi-la a uma coreografia ridícula e utilitária. Aqui a gente vai passar um pouco para essa perspectiva que eu queria trazer com essa aula, que eu acho que é o que pode ser mais instrumentalizador, assim, disso tudo, que é essa perspectiva... Eu já volto nisso aqui, peraí. Descolonizar é olhar o mundo com os próprios olhos, pensá-lo do ponto de vista próprio. O centro do mundo está em todo lugar. O mundo é o que se vê de onde se está. Uma frase do Milton Santos que eu acho que resume bem isso, assim. A gente tem uma tendência, né, porque pelo que a gente estuda, pelo que nos é ensinado e tal também, a achar que o belo, o certo, é uma coisa específica. Essa coisa específica, ela é bem específica, ela vem de um lugar bem específico e ela tem uma função política e social também, né? Então, eu sinto que a gente acaba terceirizando muito isso, assim, deixando muito fora da gente as possibilidades, às vezes, né? E eu acho que é muito importante a gente se reapropriar dos nossos fazeres como um todo, assim, né? E é isso, não existe uma maneira certa de se desenhar, não existe uma maneira certa de se comunicar, né? As pessoas se comunicam, elas desenham, elas se explicam da maneira que dá com que elas têm. Então, por que nessa esfera mais institucionalizada ou mais profissionalizada, isso tem certas regras intransponíveis, né? Elas são mesmo barreiras que a gente não pode ultrapassar? Não sei, sabe? Eu tendo a achar que a gente tem que forçar esses limites, na verdade, e se apropriar das nossas narrativas, dos nossos discursos, das nossas maneiras de fazer as coisas. Porque as nossas condições de fazer as coisas são diferentes das condições de quem preveu os padrões das coisas também antes da gente, né? Então, bom, tem até... Eu queria ter essa referência aqui, mas eu não tô com ela aqui agora, mas tem uma pesquisa de um cara... esqueci o nome dele, mas era alguém da UFRJ, que ele fez uma pesquisa na carga de leitura das faculdades de arte do país, analisando quais que são os autores e quais que são os artistas citados
na maioria das aulas, nos planos de aula em geral que a gente usa e que a gente segue como se fosse o certo de se aprender ali naquela disciplina. E aí as porcentagens são absurdas, assim, você vai ver, é tipo assim, 98% dos autores citados são homens. Aí 80% dos pintores que são citados nos livros são homens. Sabe, tipo assim, sempre são homens europeus, sabe, assim, as tendências, as escolas, a Bauhaus, é tudo, tipo assim, é um recorte muito específico de mundo, que foi implantado na gente como se fosse uma regra universal, mas não é. Existem 1 milhão de pessoas em 1 milhão de lugares fazendo as coisas de 1 milhão de outras formas, né? E funcionam, que o ponto comunicacional é esse, né? Que a mensagem seja passada e seja passada da melhor maneira para que quem vai receber a mensagem entenda. Então, enfim, eu acho que a gente tem que quebrar um pouco essa perspectiva de que a gente tem que seguir padrões para fazer as coisas. Vamos voltar aqui agora. Bom, dando exemplos aí de capas e tal, né? Esse aqui é um trabalho do Barry Godber, para a capa do álbum do King Crimson, que é um álbum muito famoso, e essa capa foi muito importante no mundo da música na época, assim. É um desenho bem esquisito, né? E, enfim, quer ver? Aqui tem a próxima. Essa aqui é a parte interna do álbum também. Enfim, fugia na época dos padrões de foto de capa de álbum com foto e coisa do tipo. E também fugia em outro lugar, que era esse cara nem trabalhava com design. Parece que ele era. Esqueci o que ele era, mas ele fazia alguma outra coisa, assim, tipo, sei lá, era mecânico, não sei, algo assim. Mas, tipo, ele nem trabalhava com isso, mas é uma capa emblemática, tipo, maravilhosa, que foi super aclamada, enfim. Isso para dizer que a gente não precisa ser exatamente uma pessoa incrível para poder fazer coisas incríveis, né? Tipo, a gente pode experimentar à vontade. Aqui uma referência brasileira que eu acho muito interessante, de capa de disco, que é o Rogério Duarte. O Rogério Duarte é aquele cara da Tropicália que fez a capa do Deus e o Diabo na Terra do Sol, fez capa para o Gilberto, fez capa para o Caetano. Ele era designer mesmo, né? Tipo, ilustrador, enfim, mas ele na época fazia isso aí de maneiras muito mais analógicas do que a gente consegue conceber. E, enfim, é uma pessoa que eu acho que experimentou bastante e quebrou muito com os padrões, assim, que eu acho que pode ser uma referência estética interessante também da gente pensar. Aqui a capa do Deus e o Diabo, que é, tipo assim, basicamente a capa de filme mais forte do Brasil de todos os tempos, sei lá. Bom, vamos adiante. Bom, vou ler isso aqui rapidinho para vocês. É um trecho de um livro, se vocês quiserem buscar mais, a referência está aí embaixo, mas ele defende isso, que a estética decolonial pergunta por que categorias estéticas ocidentais como beleza ou representação passaram a dominar toda a discussão sobre arte e seu valor, e sobre como essas categorias organizam a maneira como pensamos sobre nós mesmos e os outros, como brancos ou negros, superiores ou inferiores, fortes ou fracos, bons ou maus. E a arte decolonial, ou a literatura decolonial, a arquitetura decolonial, enfim, realiza essas críticas para expor as contradições da colonialidade. Seu objetivo, então, não é produzir sentimentos de beleza ou de sublime, mas sentimentos de tristeza, indignação, arrependimento, esperança e determinação para mudar as coisas no futuro. Que eu acho que é uma ideia super importante, né? Realmente, a gente precisa se sentir também representado nas coisas, né? Eu sinto que a gente precisa buscar essa autenticidade nas nossas coisas, enfim. E aí, enfim, isso focado na ilustração, é isso, a gente tentar questionar esses padrões estéticos e essas referências eurocêntricas, né? A partir da nossa vivência, do nosso território, da nossa linguagem própria, valorizar o improviso, o popular, o afetivo, que é essa coisa do hand-painted, né? Técnicas acessíveis, populares ou manuais como ato político de resistência estética, né? Tipo, fazer as coisas
do jeito errado como, sabe, assim, como resistência, de fato, né, do jeito errado, vocês entenderam. E assumir o fazer ilustrado como um gesto de contar o mundo a partir de si. E só você pode contar o mundo a partir de você mesmo, né? Então, não existe certo e errado. Essas ideias a gente realmente tem que desistir delas, assim, na minha opinião. Aí, bom, eu trouxe uma galera aqui de referência para compartilhar com vocês e acho que a gente pode ir conversando ponto a ponto. Mas eu vou começar com pessoas de Brasília. Vocês querem perguntar alguma coisa? Vocês querem falar alguma coisa? Querem fazer uma pausa aqui agora? Não? Então tá. Só um minutinho, gente. Deixa eu só abrir aqui. Peraí. Apresentar outra coisa. Aqui. Bom, eu vou começar pelo Dinego Justino, que é um designer daqui de Brasília, de Samambaia, que é muito, muito bom. Ele é muito bom mesmo. Ele é ilustrador, designer, ele é premiadíssimo, inclusive. Deixa eu mostrar para vocês aqui um pouco do trabalho dele. Ele é pintor também. Vou mostrar a pintura aqui. Ele tem pintado nos últimos tempos. Não sei se é uma... Acho que é uma experiência meio nova. Eu não tinha visto pinturas dele antes desse ano, mas eu tô achando muito maneiro. Mas, ó, aqui um cartaz dele. Aqui alguns trabalhos mais digitais. Aqui umas ilustrações. E eu acho que ele tem, tipo assim, não só uma forma muito própria de fazer, como ele tem um discurso muito maneiro também, assim. O trabalho dele é muito político também por si só, sabe? E é muito foda, realmente, assim. Eu acho muito maneiro. Essa bandeira é linda. Ah, isso também é uma coisa que eu queria conversar com vocês, que é a gente pensar na ilustração também para além das telas, né? Para além da, do Instagram, assim, né? A gente pode aplicar elas no mundo real e fazer coisas, né? Isso aqui é uma bandeirinha para pendurar na parede, por exemplo, né? Muito lindo. Enfim, esse é o trabalho dele. Vamos passar para o próximo. Opa. Ai, gente. Bobeiras. Não, não é esse. Esse. Esse é o Obeiras. Ele tem um desenho muito próprio, muito maneiro, tem uma perspectiva meio afrofuturista, assim, meio cyber, sei lá. E ele faz muito cartaz de evento também. Eu gosto muito mesmo também. Mas ele também é ilustrador, tem uns produtos autorais, como o de Nego, também faz grafite, já pintou também fachada de loja, enfim, já fez várias coisas, já lançou zine, enfim, o trabalho dele também é super legal. Fica aí a dica. Eu vou compartilhar essa apresentação com vocês depois, aí vocês podem também acessar. Você desligou o áudio. Alô? Agora voltou? Opa, vocês estão me ouvindo, né? Beleza.
Bom, ele também trabalha com tipo assim, ele faz. Eu sinto que ele começou como eu, fazendo na mão, tipo, desenhando à mão e escaneando e tratando no Photoshop depois, mas eu acho que hoje em dia ele já desenha em mesa digitalizadora ou algo do tipo, mas ele tem feito muita estilogravura, e eu acho muito legal. Isso é uma. Fica muito único com o trabalho dele, assim, eu acho. Funciona muito bem. Xilogravura, não sei se todo mundo conhece, é aquela técnica em que você pega uma madeira e grava, né, afundando certas partes dela, depois você entinta e imprime no papel, né? Vira meio que um carimbo. Vamos adiante. Deixa eu ver aqui mais eu posso mostrar. Infame. O Stênio estudou comigo na faculdade, eu gosto demais do trabalho dele também. Ele trabalha muito com colagem e com mídias misturadas, assim, e ele aplica muito o trabalho dele em produtos também, assim, né? Faz camiseta, faz bolsa, faz casaco, faz adesivo, também faz muito cartaz de evento. Enfim, eu acho muito único, muito legal, e ele trabalha com essa coisa do ruído, assim, ele explora isso que normalmente a gente rejeita, né, na ilustração e no design tradicional, assim, tipo, essas coisas assim, sabe? Eu acho muito bacana. Enfim, aqui tá meio resumido, tem pouca coisa dele aqui postada, mas deem um confere que é muito bacana. Outra pessoa que eu acho muito legal é a Shaika. Peraí. Tipo, nem é exatamente ilustração, porque ela é mais tatuadora, eu acho, mas eu vejo eu vejo como ilustração. Eu acho que conversa super, assim. Tem essa estética meio mais desleixada, digamos assim, sabe? Tipo, desleixada é uma palavra pejorativa, né? Vocês me entendam aí. Eu não quero falar isso, mas essa coisa dessa minúcia menor com essa, sabe, essa coisa vetorial, né? Assim, tipo, essa exploração dos ruídos mesmo, da marca, né? A marca da canetinha, enfim. E tem umas coisas muito legais que ela faz também, que, tipo, pega umas coisas do chão, tipo, grade, bueiro e tal, e eu queria achar uma foto disso. Tem umas camisetas que ela faz a partir de gravar coisas que estão na cidade, tipo o chão, tipo a grade do portão e umas coisas assim. É parecido com isso aqui, ó. Mais ou menos parecido com isso aqui. Mas eu não achei um exemplo. Mas olha isso, olha que coisa maravilhosa. Eu acho isso muito incrível. Técnica mista: aquarela, nanquim, canetinha, caneta esferográfica e grafite sobre papel. Beleza, vamos adiante. Ah, a Ju. Eu não vou mostrar todo mundo, tá bom? Estou selecionando alguns aqui rapidamente, mas aí tem a lista ali no PowerPoint, eu vou compartilhar com vocês para vocês poderem ter acesso. A Ju, ela é ilustradora, só que ela ilustra com letras. Essa parada é, assim, a coisa mais doida e diferente que eu já vi aqui. Mas é isso. Isso aqui são desenhos, vocês estão vendo, né? Vários desenhos. Só que eles são todos feitos a partir da digitação de coisas. Eles não são feitos da maneira que a gente imagina, assim, né? Deixa eu ver se eu acho aqui um. É tipo pixel art, só que aqui, por exemplo. É tipo design de tipos, assim, né? Só que ela gera imagens com isso, assim. Super high-tech, né? Isso aqui é muito lindo. É...
Maravilhoso, né? Gente, vocês podem aí dar suas opiniões também, se quiserem, tá? Tem também a Dayara. A Dayara, ela é uma artista indígena, ela é muito foda, ela faz uns murais, tem umas empenas dela, grandonas, enfim, ela é bem famosa nesse âmbito do muralismo aí já hoje em dia. Mas ela é ilustradora também. Ela teve até um trabalho pirateado, uma ilustração que a Leroy Merlin, sei lá, alguém começou a vender print aí sem autorização. Mas eu acho muito bacana e é muito peculiar a ela, né? Assim, é um trabalho muito tipo isso, você tem que é o seu lugar de fala, né? Você tem que falar as coisas que só você pode falar também, a partir das suas vivências, da sua perspectiva, né? É isso. Eu acho isso muito foda. Bom, tá aí o trabalho da Dayara. Aí, bom, tem várias outras pessoas bacanas aqui, mas eu acho que eu vou passar para a galera de fora. O Bruno Balco, ele tem Ele é um cara do Rio, de São Paulo? São Paulo. Ele tem uma pesquisa visual muito interessante, que eu acho que pode colaborar muito também com a perspectiva do colaboratório, que ele observa muito o mundo ao redor, assim. E aí ele tem uma parada que é essa coleção aqui, por exemplo, de embalagens. Ele começou a guardar essas embalagens que a gente no Brasil vê isso muito como tipo, isso aí é tosco, né? Aquele trem mal feito, que não é, né? Tipo assim. E, pô, isso é muito único e é muito especial e específico daqui mesmo. Todas essas nuances, todo o jeitinho que é feito, assim, né? Enfim, ele começou a fazer uma coleção visual desse tipo de material, assim, de embalagem popular brasileira, assim. E analisar e tal. Eu acho o conteúdo dele muito bacana. Se vocês puderem dar uma olhada também, Bruno Balco. Ó, e aí é isso, embalagem de salgadinho, embalagem de biscoito, fachada de loja, essas coisas do cotidiano, né? Peraí. Aqui, o trabalho do NEC, ele faz uma miscelânea de coisas também, mas é muito focado em colagem e desenho, assim. Ele tem uma série super legal, inclusive com a filha dele, a Sarinha, que é uma série de desenhos juntos, assim, que eles têm feito, que tá saindo umas coisas muito bacanas, assim. Mas aí também é um trabalho super diferente, esquisitão, né? Meio beira a, a pintura, mas também é colagem. Enfim, ele se colocou como ilustrador diversas vezes, já fez várias capas de single, de álbum para os amigos e tal, e capa de livro, etc. Gosto muito do trabalho dele também. É, deixa eu ver. A Bruna. A Bruna é uma tatuadora, ela tem um trabalho que é mais focado no universo da tatuagem, mas ela também pinta e ilustra para cartazes e divulgações variadas e tal. Eu acho que é uma perspectiva interessante também, tem uma pegada meio tatu old school, assim, mas tem uma mensagem bem latino-americana, assim, sempre nas coisas também. E é bem bonito o trabalho dela, né? Bem maneiro.
E, bom, acho que é isso. Aí, assim, tem várias outras referências aqui locais. Tem o pessoal aqui que trabalha comigo, o Coxa, o Beira, também são ilustradores. Eles vão, inclusive, pintar a escada da sede do setor na semana que vem. Vocês vão ter contato aí com eles de perto, possivelmente. O Vascum, que é um ilustrador muito foda daqui também. O Ellison, que é um designer incrível, ele trabalha muito com colagem. O Costa, que é tatuador, mas também é ilustrador, também trabalha muito com design. Enfim, tem uma galera massa aqui, depois vocês deem uma olhada nessas referências. Mas vamos seguindo adiante. Bom, aí é isso. Eu acho que o intuito geral dessa aula é a gente conversar sobre as possibilidades e sobre o que a gente consegue fazer com o que a gente tem, assim. E aí é isso, para começar, não precisa de muito mais do que papel e caneta. Às vezes nem caneta, às vezes só papel. Às vezes nem papel, às vezes, sabe, só se apropriar de objetos à sua volta, enfim. Mas aí eu queria propor para vocês que a gente tentasse criar alguma coisa juntos a partir dessa perspectiva e dessa ideia de que, enfim, desenho não tem certo nem errado e que a gente pode experimentar livremente aí, né? Então, eu queria propor uma atividade para vocês, que seria a gente fazer uma pequena zine, uma pequena publicaçãozinha de uma folha A4 dobrada. Aqui nesse slide mostra a dobra, mas aqui tem um vídeo também que eu coloquei que explica melhor, assim. Mas basicamente você vai dobrar a folha de modo que ela fique com 8 espaços, e aí corta um pouquinho no meio, assim, e dobra ela de forma que ela vira esse livrinho, né? E aí, enfim, ela vai ter 8 páginas, né? Capa e mais 7. E aí a ideia seria que a gente buscasse, se vocês toparem, né, fazer um registro cotidiano. E aí pode ser o que vocês preferirem mesmo, assim. Pode ser desenho, ou pode ser, sei lá, guardar folha que você encontrou no caminho, colar aí e, sei lá, desenhar ou não, mas criar pequenas imagens para caber nesses pequenos quadrinhos, uma imagem por dia, totalizando 7 dias, né? E aí, ao final, a gente compartilhava uns com os outros todas essas publicações que a gente tiver gerado, assim. E aí, se vocês topassem, se vocês acharem uma boa ideia, a gente pode até organizar um post no setor do colaboratório, divulgando o resultado dessas zines, assim, né? Compartilhando elas para a galera ter acesso, enfim. Mas essa é a proposição. Enfim, estou à disposição, se vocês tiverem dúvidas ou comentários. Acabei que eu fui um pouco mais rápido do que eu planejei aqui nessa explanação. Então, eu acho que a gente tem bastante tempo para conversar, se vocês quiserem trocar ideia. Uma coisa que eu não abordei também é os softwares e as ferramentas, porque eu fiquei pensando que isso poderia ser meio já por si só limitante, porque eu acho que a gente nem precisa de software para fazer ilustração. Mas eu acho que pode ter gente que se interessa, né? E que possa querer ter acesso a ferramentas gratuitas e coisas assim. E a gente pode conversar um pouco sobre isso também, se vocês quiserem. Mas eu vou disponibilizar esse PPT lá no grupo, sim. Vou mandar agora para a equipe pedagógica mandar para vocês. E vai estar tudo lá. Mas aí eu deixo aberto agora para vocês participarem aí. Se vocês quiserem ver alguma coisa específica também, enfim. Eu acabei não mostrando meu trabalho nos tempos recentes, porque eu acho que eu já mostrei para vocês numa outra, né, naquela outra fala, enfim, as coisas do setor, mas também se quiserem ver alguma coisa ou perguntar alguma coisa, eu estou aqui à disposição. Você pode voltar naquela imagem lá da dobradura, por favor? Em qual? Para a gente. Da dobradura? Posso? Isso. Aqui. Muito obrigada. Eu vou mandar aqui no chat o link do vídeo também, que aí facilita. A gente pode até assistir juntos esse vídeo, se vocês quiserem. Deixa eu colocar ele aqui.
Ó, basicamente, tá passando aí minha tela? Tá. Ela pega a folha, né, já planejando. Aí, nesse caso, ela já imprimiu, ela já tinha feito a zinha, ela tá só montando, né? Mas você pode dobrar primeiro e depois decidir o que, que vai em cada espaço. Mas aí ela dobra no meio, depois no meio de novo. E aí pega as pontas e dobra até o meio. Formando assim os 8 espacinhos, né? Aí depois abre tudo. Dobra ali na metade e faz um corte. Que vai só até a metade ali, tá vendo? Só corta até a metade, até a linha da dobra. Aí depois abre tudo, fecha na horizontal, puxando as páginas para fora. Parece complicado, mas é fácil. Quando vocês fizerem a primeira vez, vocês vão ver que é fácil. E aí, enfim, esse tema pode ser livre, sabe? Pode ser o que vocês quiserem. Eu trouxe para vocês vários ilustradores diferentes que eu acredito que pudessem trazer assim uma abertura de possibilidades, né? De que caminhos poderiam ser seguidos e tal. Mas vocês fiquem à vontade, porque tudo vale. Pode ser um zine de palavras, se você preferir, sei lá. Mas a gente também pode definir um tema e tentar. Sim, acho que individualmente, né? Cada um pode definir um tema e. Opa. E explorar ela nesses 7 dias. Pode, tipo assim, a minha ideia com isso era um pouco juntar com aquilo que eu tinha trazido no início, daqueles desenhos que eu fazia de observação das coisas e tal, imaginando que talvez vocês pudessem registrar pequenas coisas do cotidiano de vocês e tal, da maneira que como vocês preferissem, assim. Mas fica aberto, na verdade, aí a ideia de que vocês experimentem com ilustração, seja como for, seja tipo recortando papel, seja pegando coisas da natureza, sei lá. Pode falar. Ô, Nana, você acha que consegue dar uma palhinha pra gente de uma pequena ilustração, assim, de como que você faz para criar? Você acha que rola? Super, super rola. Espera aí que eu vou mostrar para vocês. Eu vou abrir aqui um arquivo. Só um minuto. Pode falar, Heloísa. Heloísa? Elô, tenta desligar e ligar seu microfone de novo, que a gente não tá te ouvindo. Beleza, pode escrever que eu estou atenta aqui no chat. Bom, enquanto a Heloísa vai escrevendo, eu vou mostrando para vocês aqui uma coisa. O meu processo pessoalmente com ilustração, profissionalmente falando hoje em dia, ele costuma partir. Ah, boa essa coisa. Eu também sou dessas que apaga demais. Eu era, mas hoje em dia eu aceito um pouco mais. Eu acho que é o seguinte, a gente tem que evitar esse impulso de edição enquanto a gente faz a coisa, né? Só que é muito difícil, realmente. Eu tenho bastante dificuldade, mas acho que é bem importante você deixar a coisa acontecer e aí, ao final, você vem e tenta melhorar ali, ou tenta refazer. Eu acho que apagar
talvez nem seja um bom caminho. Talvez fazer um outro desenho, tentando de novo, talvez seja melhor do que apagar. Mas eu acho que, por outro lado, as ferramentas estão aí para ser usadas, entendeu? E eu acho que você tem que apagar e desenhar até que você se sinta confortável também, assim. Uma coisa que eu gostava de fazer quando eu fazia tudo à mão era desenhar bem fraquinho com lápis, porque como eu costumava apagar, eu evitava marcar o papel, porque às vezes quando eu ia escanear, as marcas do lápis que eu tinha feito estavam lá, e aí eu tinha que refazer o desenho para não ter marcas na hora de escanear. Então eu acho que é isso, a dica é desenhar mais e soltar e aceitar também o percurso e aceitar que também você vai precisar e querer apagar, e você pode, porque você tem uma borracha, uma invenção incrível, foi feita para apagar, você pode se utilizar dela, assim, né? Mas o lance é tentar evitar esse impulso de, tipo, instantaneamente apagar, instantaneamente editar ali o que você está fazendo, né? Falam que, inclusive, isso é bom para texto, assim, quando a gente vai escrever, a gente deixar a nossa cabeça fluir naturalmente, sem ter o impulso de já corrigir a frase do jeito que ela deveria ficar, afinal, sabe? Tipo, primeiro solta tudo, depois volta e revisa, né? Acho que essa seria a minha dica, não sei se te ajuda. Bom, gente, essa pergunta é da Maria Clara, né? Para eu falar um pouco sobre como que é o meu percurso de desenhar, assim, normalmente. Hoje em dia, profissionalmente, quando as pessoas precisam da ilustração digital e tal, eu normalmente começo com foto. Então, eu pego várias fotos de referência, ou eu tiro fotos quando são poses muito específicas que eu preciso, ou cenas muito específicas. Já aconteceu de eu, tipo, fazer uma foto para poder ter a referência para desenhar. Mas, em geral, eu pego foto na internet, no Google, sei lá, e aí eu desenho em cima mesmo. Tipo, eu desenho em cima, tiro as linhas, aí depois eu tiro a referência, e aí eu desenho em cima de novo umas, sei lá, 3 vezes, mudando coisas, simplificando as coisas, porque é isso, quando a gente parte de foto, às vezes vem um nível de coisinha que não funciona bem para uma ilustração simples, por exemplo, né? Sei lá. Então, refazer o desenho várias vezes me ajuda a conseguir chegar nessa limpeza que eu busco quando eu estou fazendo a coisa. E me distancia um pouco da foto, porque cada vez que eu desenho, de novo, eu estou mudando um pouquinho, e aí no final ela fica um pouco mais eu do que a foto, digamos assim, né? Mas, bom, aqui eu não sei se vai dar para ver muito bem, acho que eu vou mandar isso no chat, né? É uma péssima ideia tentar mostrar isso aqui, foi mal. Eu vou mandar para o meu e-mail aqui, eu compartilho com vocês. As etapas de uma coisa que eu fiz recentemente, que infelizmente acabou não sendo aprovada, no fim das contas, mas tudo bem também. Peraí, que eu vou compartilhar no meu e-mail aqui. Aqui. Aqui, ó. Bem clarinho, né? Não sei se dá para ver bem. Mas, ó, eu peguei aqui fotos de referência. Esse trabalho era, enfim, as referências eram bem cerrado e pássaros e tal. E aí, enfim, eu peguei várias referências de foto e fui desenhando por cima e tal, até chegar nessas linhas de rascunho. E aí, enfim, eu sempre faço as linhas bem fininhas, bem lápis mesmo, assim, que é para eu poder usar de referência para os próximos desenhos sem que elas fiquem muito marcadas já, assim, né? E aí, isso aqui vira isso aqui depois, ó. Cadê? Não sei se está dando para ver bem. Tá, né? Tá. Enfim, aquelas linhas eu
tento buscar. Aí a finalização vai depender muito do trabalho, do nível de detalhamento das coisas. Eu tenho, ultimamente, evitado fazer contorno quando as coisas são muito detalhadas, assim, porque eu sinto que as linhas dão uma pesada nos desenhos. Então, eu tenho buscado essas saídas mais de manchas de cor, tá vendo? Do que de linhas em si. Quando tem linha, é nos lugares específicos para marcar uma sombra ou algo do tipo, assim. Enfim, o percurso dessa ilustração foi isso. Eu parti primeiro das fotos, eu fui e fiz os pássaros individualmente, já colorindo cada um deles dentro de uma paleta de cores que eu pré-estabeleci antes de começar a trabalhar. E aí depois eu monto o cartaz em si, que é... Aqui, enfim, eu tenho um esboço só dele, né? Ele ainda não estava com os pássaros coloridos e nem todos os detalhes. Mas aqui eu monto eles, tá vendo, na cena, e aí insiro outras coisas para preencher o fundo e tal. Aqui tinha colocado tipo uma faixinha, um banner para poder inserir a data do evento e outras informações. E aí depois eu começo a finalizar enfim, depois daria um tratamento de diferença nesses verdes aqui para o pássaro saltar, enfim. Mas o meu caminho é bem... Às vezes eu começo o cartaz sem saber exatamente aonde que eu vou chegar, sabe? Tipo, mesmo assim, sem ter certeza de qual que vai ser o resultado final daquilo, mas eu vou caminhando naquele sentido, tipo isso, tem um universo recortado aqui, que é Bichos Fantásticos do Cerrado. Então eu vou trabalhando nessa perspectiva, mas nem sempre eu já tenho a composição de início, às vezes eu começo com a ilustração, ou às vezes eu começo com a composição, vejo uma forma de dispor as informações que eu acho interessante, e aí crio as ilustrações para preencher esse espaço, assim. Meio... varia dependendo do trabalho em si, assim. Eu posso mostrar para vocês mais algumas coisas do meu trabalho? Eu acho que pode ser legal. Peraí. Vou voltar aqui na minha. Mostrar uns posters antigos, que dessa época que eu fazia ainda. Isso aqui eu ainda desenhei à mão, foi totalmente lápis e papel, esse também. Só que aí eu digitalizava, tipo assim, eu desenhava a lápis, depois eu passava as linhas com aquela caneta nanquim preta, e aí depois eu pegava esse papel só com as linhas e escaneava no scanner que meu pai tinha em casa, e aí jogava no Photoshop, e aí lá no Photoshop eu coloria. Isso aqui virou uma serigrafia, né? No fim das contas, não era nem digital. Esse aqui já é todo digital, já é de uma época que eu já estava com a tabletzinha. Esse aqui também, isso aqui é uma collab com o Beira, que trabalha aqui comigo. Essa aqui também. Essas duas são do setor, né? Foram pro setor. Essa também com Beira. Essa aqui eu fiz já toda digital também. Essa também. Só tem os trabalhos mais recentes aqui. Enfim, hoje em dia eu tenho feito umas coisas autorais assim. Tenho feito uns lenços com esses desenhos e pensado em produtos, né? Participado de feira e coisas assim, né? Tentando colocar o meu trabalho para além dessa perspectiva de atender o cliente, colocar o meu trabalho como um produto também, né? Digamos assim, né? Não apenas um serviço, mas um produto. Eu não sei se está abrindo. Acho que não está abrindo. Bom, mas aqui, depois que vocês deem uma olhada também, eu mando o link para vocês aqui no chat. Pergunta da Bárbara. Existe um termo específico para esse tipo de arte, esse estilo de desenho? Bárbara, eu não sei te dizer. Tem uma galera que fala que isso é meio... isso é ilustração, cartoon, né? Não sei. Não sei mesmo, assim. Tem uma coisa que
que é falha em mim, que de fato eu não sou muito estudada na área, no fim das contas, não. Eu tenho muita experiência vivida, pouco livro lido e pouco conceito, assim. A minha formação é muito mais em artes visuais, num sentido mais amplo, do que no design em si. Então, eu confesso que a minha experiência com design é muito pessoal, específica e sem muita teoria, assim, sabe? Então, eu não sei te dizer aonde eu me encaixo numa categorização das coisas, assim, mas é isso. Acho que entre esses trabalhos que eu mandei para vocês, que estão nesse PowerPoint, tem muita gente que está mais ou menos trabalhando agora nesse mesmo período de tempo, todo mundo mais ou menos aqui de Brasília ou aqui do Brasil, enfim, fazendo coisas muito diferentes entre si, assim, mas muito bacanas também, assim. Então, eu acho que tem vários estilos e várias coisas que perpassam, assim. Não saberia definir. Bom, gente, eu acho que é isso. Eu queria saber se vocês têm alguma outra dúvida, se vocês querem conversar sobre alguma outra coisa. Eu queria pedir uma dica para você, licença. Uhum. Eu sou artista, eu trabalho com pintura de telas e eu queria trazer figurinhas, né? Só que eu não faço ideia por onde começa, sabe? Essa parte de digitalizar a minha arte, que foi pintada numa tela. Mas aí a sua ideia seria, você quer digitalizar para fazer o quê com isso? Para fazer figurinhas, para fazer prints. Justo. Bom, depende do tamanho, né, das coisas que você está pintando. Se você está pintando o suficiente para caber num scanner, aí, tipo assim, A3, né, A4, A3, aí eu acho que você pode digitalizar em casa, mesmo com um scanner desses de escritório comum, em 600 dpi, que eu acho que é uma resolução boa para uma boa impressão, assim. 300 já é suficiente, mas 600 seria melhor para pegar o nível de detalhamento das coisas. Mas se você está pintando maior do que esses tamanhos de escritório, digamos assim, aí é legal fotografar. O Coxa, que trabalha aqui comigo, ele está pintando uma série de Bob Marley. Deixa eu mostrar o Instagram dele para vocês. E ele fez recentemente uma digitalização das pinturas dele com um menino que faz fotografia de pintura mesmo, assim. E aí ele fotografa, tipo, enorme, então pega um nível de detalhamento muito bacana, que dá, inclusive, para você pegar pequenos recortes do trabalho e usar para outras coisas, porque tem um nível de detalhamento muito bom, ó. Isso aqui é uma tela de... Qual é o tamanho dessa tela, Coxa? É 1,70? A tela verdadeira? Acho que é 1,70, né? É uma tela grande. E aí, enfim, foi fotografada bem de perto, então pegou bem as pinceladinhas e tal. E aí ele tem esse arquivo digital agora, que aí ele pode imprimir, pode fazer o que ele quiser. Tem várias dessas pinturas que ele vai transformar em canga, imprimir... Oh, não é essa aqui, não, peraí. Que ele vai imprimir em tecido e tal. E aí, bom, mas aí a dica que eu daria seria essa. Se for maior do que A4, A3, assim, aí depende do tamanho do scanner. Tem scanner A4, tem scanner A3, né? Se for maior que um scanner, aí você tem que fotografar. Aí pode ser uma câmera digital boa, ou você pode buscar um serviço desse. Existem lugares que fazem esse serviço de digitalização de coisas. Já teve vezes que eu fiz... numa época que eu trabalhava produzindo os produtos do Labuta Tattoo, que é um estúdio de tatuagem daqui, teve uma época que eu era designer de produto deles lá, e eu fazia o merchandising, as bolsas, camisetas, essas coisas. E aí, teve uma bandeira que a gente fez que a pintura original do artista era desse tamanho, assim, 10 por 15, e a gente fotografou nesse lugar ali no começo da Asa Norte que chama Pictura. E aí eles fotografaram em altíssima resolução, a gente conseguiu fazer uma canga, uma bandeirona de 2 metros, quase, assim, de largura, com um nível de detalhamento maravilhoso, assim. Então, eu acho que é isso. Pintura bem fotografada, aí você vai ter o arquivo para você fazer e aplicar como você quiser. Obrigada. Nada. Pode falar, Maria Clara. Só queria falar que lá no setor agora, no Instituto, a gente está disponível com a impressora A3 e A4. E ela tem scanner também, então a gente vai
conseguir disponibilizar isso para vocês, assim, se for dentro desse padrão, né? Enfim, a gente marca e usa um dia para os projetos pessoais de vocês mesmo, porque a ideia do colaboratório é justamente essa, né? Que tem um crescimento, assim, que a gente possa contribuir uns com os outros. Então, só para deixar claro que o scanner e a impressora estão disponíveis lá no Instituto, tá bom? Ai, que legal. massa, beleza. Muito bom. Bom demais. E aí, gente, o que mais? Falem comigo. Eu queria perguntar, eu não sei se tem tanto a ver assim, mas uma coisa que eu sempre fico procurando é formas de pesquisar e entender melhor sobre esse negócio de como fazer design analógico. Eu sei que você falou que, eu não sou muito estudante dessas coisas, mas tipo, eu também não. E sou muita pessoa que gosta de pesquisar os treinos muito a fundo, sabe? Sim. Recentemente eu comecei a pesquisar um pouco sobre fileteado. Eu fiz uma oficina com o Stronzo, foi muita maneira, assim, que me abriu o olho, tipo, caramba, pegaram um pincel de novo, porque eu faço muita coisa digital, assim, há um bom tempo. Uhum. E eu não sei, eu fico pensando nisso de que, tipo, um tempo atrás as pessoas faziam basicamente tudo na mão, né? Tipo, até esses cartazes mais renderizados que a gente tinha, tipografia e tal. Aí eu não sei se você tiver alguma referência ou alguma coisa assim, eu tô sempre procurando esse tipo de coisa, sabe? Aí meio que Tem. isso. Eu vou reunir algumas referências e vou mandar junto desse PowerPoint que eu acho que pode ser legal. Coisas mais focadas nisso, né? Que eu acho que pode ser bom. Mas tem algumas pessoas que, tipo, eu já vi experimentando com isso no Brasil, mas tem uma referência que é bem legal, que foi um designer que foi até meu namorado que me mostrou, que é o Jesse Nyberg. Deixa eu ver se eu acho o canal dele aqui. Acho que achei. Peraí que eu vou apresentar aqui para vocês. Foi. Esse menino, ele tem muito vídeo legal. Ele tem muito vídeo bom, assim, no YouTube. E ele faz umas experimentações, tipo assim, ó. Ele imprime umas fotos, e aí ele corta, e aí ele mistura, e aí ele escaneia de novo, sabe? Aí ele imprime, sabe? É tudo bem analógicozão, assim, tipo. E aí, mas assim, no fim das contas, ele finaliza o pôster no Photoshop, né? Então, assim, não é tão analógico assim, mas o processo de concepção da imagem, ele vem bem do manual, sabe? Em linhas gerais. E até a estética que ele busca digitalmente também tem muito a ver com essas coisas mais antigas, assim. Eu acho ele uma boa referência, mas eu posso reunir mais algumas pessoas que trabalham com coisas assim para compartilhar com vocês. Vou mandar esse Instagram aqui no chat agora. Ele tem um canal no YouTube, inclusive, que é cheio de tutorial. É bem bacana. Nana, eu achei muito legal que você trouxe a sua perspectiva de desenho que você faz por cima, né? Que você pega na internet, vai procurando, faz por cima. E eu não achava que eu tinha muita ligação com ilustração, assim, engraçado. E aí, daí, ouvindo você falar, eu lembrei que quando eu era adolescente, assim, ali por volta dos meus 20 e poucos anos, né? Eu riscava a parede do meu quarto. E eu não tinha ideia. Agora que você falou, assim, que para mim bateu uma chavinha, eu falei, poxa, isso também é ilustrar, sabe? Tipo, eu pegava a parede do meu quarto, aí eu olhava para a janela, aí eu saía riscando as coisas, assim, tipo, que eu tava vendo. Então, eu fazia muita planta, desenhava muita flor. Aí, às vezes, iam alguns amigos em casa, eu ia riscar o esboço do rosto dos amigos também, na parede, assim mesmo, sabe? Então, eu achei muito legal você compartilhar da sua trajetória, assim, de falar que desenha por cima, que muitos traços e rabiscos, né, que depois se transformam em uma coisa mais complexa. Então é isso, eu achei muito legal todos os trabalhos que você apresentou, assim, acho que foi bem rico. Poxa, que bom, gente, fico feliz. Muito legal essa referência que a Zuleika mandou agora no chat, gente, inclusive. Muito bacana o trabalho dele. Depois vocês deem uma olhada.
Mas eu acho que, tipo, isso, é muito experimental, né? Acaba que eu acho que a gente vai descobrindo do que a gente gosta e vai ficando melhor naquilo que a gente gosta conforme a gente repete. Acima de tudo, conforme a gente repete, com constância, assim, né? Então, se você tá ali insistindo na coisa, eu sinto que uma hora você vai achar a sua forma, assim. Essas pessoas que eu trouxe são muito gente que eu vi de perto buscando a própria forma e conseguindo, assim, sabe? Eu acho que é uma perspectiva muito mais interessante do que trazer, sei lá, a ilustração da Disney para a gente conversar, sabe? Que todo mundo gosta, sabe que é bacana, mas eu não sei se é bem isso que a gente vai querer fazer, né? Assim. E sim, isso que a Heloísa falou agora, o Felipe Grimaldi, ele tem um perfil muito bacana no Instagram também, que inclusive já fez vários vídeos de react daquele hand painted e de galeras fazendo pinturas, manualidades, assim. E ele aborda muita gente bacana que não costuma ter essa visibilidade toda, assim. Então, eu acho um criador de conteúdo muito útil e muito bacana também. É uma boa pessoa para seguir mesmo. Boa lembrança, Heloísa. Eu vou incluir essa referência da Zuleika aqui nas analógicas, viu, Gaspar? Que eu vou mandar lá depois. Mas para mim foi até difícil de estruturar essa aula, assim, eu tive muita dificuldade, pedi muita ajuda para a Maria Clara para conseguir fazer um planinho para falar com vocês, porque o meu percurso ele foi muito, no design especificamente, ele foi muito realmente experimentação, assim, então eu acho que dá certo. Eu acho que é legal a gente estudar e a gente saber das coisas, sabe? Porque é bom saber das coisas. Mas. Porque isso instrumentaliza também, de certa forma. Mas tem muita coisa que paralisa também, sabe? Eu acho que às vezes é muito bom experimentar pura e simplesmente, assim. Porque eu sinto que a insistência e a repetição ali, ela vai chegando em algum lugar, sabe? Mesmo, assim, naturalmente. Porque é isso, né? É a tradução da sua forma de ver as coisas. É você, acima de qualquer coisa ali, né? Assim, eu acho que encontrar essa autenticidade, essa forma sua é mais importante do que saber as formas clássicas, né? Assim, no fim das contas. Para a sua experiência mesmo, para a sua vida, né? Tipo assim. E isso não é não estudem, não vão atrás, sabe assim, não é isso, mas ter esse olhar crítico e também saber valorizar essas coisas que a gente tende a ver mal, porque eu lembro até de uma fala da Lara na aula inaugural. Ela falou que muitas vezes as coisas feias chamam mais atenção da gente, né? E isso é verdade, sabe? Assim, para fins de comunicação, para um objetivo de chamar atenção, às vezes algo fora do padrão é muito mais eficaz do que algo do padrão, porque o padrão todo mundo segue, né? E é uma coisa muito que já está tão dada que a gente não vê mais tanto, a gente não enxerga tanto, né? E essas coisas que são disruptivas, que elas saltam no cotidiano, elas são as coisas que me interessam mais hoje em dia, assim, que eu acho que é de onde vem o nosso molho, assim, sabe? A nossa autenticidade mesmo. Sei lá. Eu tenho pensado dessa forma, mas claro que, tipo assim, não descartem as investigações profundas nas coisas que já estão dadas também, que são super importantes e ajudam mesmo no processo. Por exemplo, eu ter feito, por mais que eu tenha tido dificuldade, mas ter feito aula de desenho, de observação, 1, 2, 3 e 4 na faculdade, foi muito importante. Por mais que tenha sido muito frustrante também para mim, por um lado, foi muito importante. Com certeza me ajudou hoje em dia. Então, acho que a dica máxima é essa, tipo assim, quer fazer uma parada? Experimenta, vai atrás e tenta bastante. E eu acho que, gente, é basicamente isso, assim. Agora, realmente, se vocês tiverem questões específicas, dúvidas pontuais sobre alguma coisa, ou quiserem conversar sobre algum assunto aí, enfim, estou à disposição.
Eu queria só perguntar para a galera também em relação à sua proposta de atividade, né, Azine? A gente tem como previsto, né, ter essa atividade em outros momentos. E aí a Nana trouxe essa proposta de ser um post, né, no Instagram do Instituto. Então, queria saber o que vocês acham disso para a gente poder programar também. Vocês acham que funciona? A gente poder botar uma data certinha e digitalizar o trabalho de todos vocês também, né? Talvez a gente até consiga digitalizar junto, assim, que daí é um processo de aprendizagem também, né? Então, queria ouvir vocês sobre essa proposta da Nana, tá bom? Eu acho muito maneiro, na real. Eu gostei muito. Você falou de zine, que eu já tô numa vibe de fazer umas coisas assim. Então, isso é bem legal. Eu curto muito também. Aí, gente, a proposta seria que a gente conseguisse fechar, tipo assim, hoje é o dia zero, né? Tipo, fizemos essa aula, eu propus isso para vocês. Aí, a partir de amanhã, vocês registrarem um desenho em cada página por dia, um desenho assim, uma ilustração saindo dessa esfera do desenho, inclusive, tá? Vocês podem ilustrar da maneira de vocês, com o que vocês quiserem. Se vai ser uma folha de árvore com dois buracos e um sorriso, é válido, entende? É só para dizer que não precisa desenhar, precisa só ilustrar de alguma forma algo que você está vendo no seu cotidiano ali. Pode ser o que você quiser mesmo. E a ideia seria que vocês fizessem um por dia, por 7 dias, e aí a gente combina essa entrega para o sábado, assim, sábado, né? Dia 17, que dá uma semana, né? Na verdade, sexta, dia 16. E a gente pode combinar com as meninas de fazer essa aula de digitalização, ou esse momento de digitalização juntos lá. Se vocês quiserem, a gente pode combinar um horário à tarde ou num dia que vocês estejam por lá, antes ou depois de alguma aula que vocês já vão ter, ou algo assim, para a gente digitalizar juntos, quem quiser. Quem puder já digitalizar em casa e já quiser mandar pronto, beleza. Mas quem quiser fazer parte desse momento de digitalizar, a gente pode organizar de fazer isso juntos. E aí a ideia seria que a gente pudesse fazer um postzinho com tudo que a gente gerou, de repente um carrossel com os vídeos passando as páginas das zines, assim. Foi mais ou menos o que eu tinha pensado. E a gente pode agendar essa publicação para a semana do dia 20 ou 27, aí depende da agenda da galera do setor, mas acredito que deve dar certo. Pode ser, então? Eu tenho uma sugestão de que quem, né, quiser participar desse momento, enfim, a gente podia marcar para fazer isso num período, no mesmo dia de aula, que você já tem aula presencial, né? Isso aqui é terça-feira, um pouco mais cedo, tipo 1h30, 2 horas antes da aula, para poder rolar esse processo. Você acha que rola, Nana? Super, super rola. É só a gente combinar. Se for melhor antes ou se for melhor depois, vocês me avisam e eu vou. Depois, né? Aí eu faço uma enquete lá no grupo para ver o que todo mundo prefere em relação ao horário. E aí eu te mando direitinho, tá bom? Beleza, combinado. Fechou. Então é isso, gente. Essa é a proposta. Vocês têm alguma dúvida? Vocês querem tirar alguma dúvida? Enfim, perguntar alguma coisa sobre isso? Vocês querem. Ah, sim. No fim das dobras, quando o livrinho fica pronto, ele fica com quantas folhas? Ele fica com 8 páginas, quando ele está fechado, né? A capa, mais 6 páginas e no final a contracapa. E aí, quando você abre ele todo, de um lado inteiro ele vai ter as suas páginas e do outro lado ele vai estar branco. Esse lado que é branco, às vezes a galera faz um desenho maior, um pôster, tipo, ou pode fazer uma outra zine do outro lado também, se quiser. Se estiver muito inspirado e quiser fazer o dobro de desenhos, também pode. Mas é isso, ele fica com 8 áreas, digamos assim. Mais alguma dúvida sobre a zine? Sim, eu vou mandar esse meu PowerPoint da apresentação de hoje. No final, ele tem as instruções dessa atividade, mas repassando, a gente vai fazer essa zine aqui, ó. Peraí.
esse modelo de dobra, que é pegar uma folha A4, peraí, aí tá compartilhando agora, né? Que é pegar uma folha A4 e dobrar ela em 8 partes, de modo que ela vira um livrinho, assim. E aí a ideia é que a gente faça uma capa e 7 páginas com ilustrações a serem feitas uma por dia, de observações do seu cotidiano. Pode ser o que você quiser desenhar, ou quiser se apropriar para transformar em uma coisa, enfim. Pode falar, Venâncio. Desculpa, gente, é que eu tive uma ocorrência aqui, aí eu só queria tirar uma dúvida. Essas 2 horas que a gente vai chegar mais cedo, seria para o quê mesmo? Que eu estava resolvendo aqui uma coisa e eu ouvi por fora, mas não ouvi a informação toda, só para eu saber. Não, então, é o seguinte, se você... a proposta da atividade é fazer essa zine nos próximos 7 dias, para que na semana que vem a gente possa trocar sobre o que cada um fez e tal. E aí, quem puder pode digitalizar ela sozinho, se tiver scanner em casa, mas quem não tiver e quiser fazer parte desse momento, a gente vai se reunir depois da aula, aí o pessoal da equipe pedagógica vai combinar com vocês o dia exatamente e tal, mas para a gente fazer essa digitalização das zines juntos, que aí eu vou mostrar para vocês como é que a gente escaneia no scanner e tal, como é que a gente faz quando está no computador e tudo mais, para a gente poder disponibilizar essas criações do grupo num post do Instituto, do Colaboratório, se vocês toparem. Quem quiser também, não precisa ser todo mundo. Tá bom? Deixa eu te falar, o meu celular ele tem uma função que ele faz digitalização de aquele foto, cam scanner? Não, o Xiaomi ele já tem uma função nativa na câmera do celular. Que tudo! Quando você tira a foto, ele já escaneia tanto no modo preto e branco, modo documento, quanto no modo normal de imagem, né? Nossa, perfeito. Isso é muito bom. Pode ser dessa forma também? Pode super. Inclusive, a gente pode experimentar isso juntos lá também, quem tiver interesse em ver isso aí, gente, porque é uma ferramenta muito bacana. Tem uns aplicativos que meio que simulam o scanner pelo celular, né? E aí dá para fotografar, mas meio que ficar como se tivesse sido escaneado. E é maravilhoso. É maravilhoso. Escaneia muito bem mesmo. Pelo menos o Arrasou negativo da câmera, eu gosto bastante. Tudo. Arrasou nessa ideia, viu, Venâncio? Muito bom. Obrigado. Opa. Interrompi. Beleza. Mais alguma dúvida, gente? Aproveita aí, gente. A mama. Quem tiver dúvida, enfim, quiser comentar algo. Pode tenho falar. outra dúvida. Daí as ilustrações podem ser feitas com qualquer material, tipo, ou só a lápis, ou só a caneta? Qualquer material. Vocês podem fazer com absolutamente qualquer coisa que vocês encontrarem que vocês queiram usar. Pode ser o que for mesmo, sem nenhum tipo de barreira. E até o papel, a mídia que vocês vão usar, se não quiser usar o papel A4, quiser usar outra coisa, pode também. Mas pode usar recorte, pode pegar coisas da natureza, pode usar pedaço de embalagem, pode fazer um pedaço de revista, pode fazer do jeito que quiser, tá bom? O que importa é que você transmita uma ideia. Aí, tipo assim, você pode fechar um tema geral da sua zine, por exemplo. Eu vou fazer uma zine sobre como que eu estou me sentindo cada dia da semana. Aí, sei lá, na segunda-feira eu estou alegre. Aí você vai fazer uma ilustração sobre a alegria. Na quarta-feira você está triste. Aí uma sobre a tristeza. E aí você pode representar isso da forma como isso é representado para você, entendeu? Tipo, não existe um jeito de você fazer isso. É do jeito que sua intenção ali determinar, tá bom? Vocês podem ficar bem livres. Tá bom. Valeu. Tem uma zine que eu acho que é interessante eu mostrar para vocês, eu estou tentando achar aqui, que é da Raquel Dente. Deixa eu ver se eu acho. A Raquel, ela estudou mais ou menos na minha época também, lá na UNB, só que ela fazia design. E ela é, assim, muito boa, muito braba. E ela fez uma zine na época, quando ela começou a se lançar mais profissionalmente como ilustradora, que eu não sei se vocês já viram, talvez vocês já tenham visto, que é essa Everyday Thoughts on Everyday Things. Que meio que ela colocava, tipo, era isso, eram umas ilustrações bem vetoriais, bem
tipo, geométricas e tal, mas de coisas do cotidiano dela, com pensamentos que ela tinha aleatórios. E aí isso virou uma zinezinha super linda, que na época fez maior sucesso, foi super legal, assim, era toda impressa em azul, uma cor só, super linda, e é, tipo, é um exemplo disso, ela pegou umas coisas cotidianas aleatórias, que ela via todos os dias, e fez uma zine sobre pensamentos que ela tinha olhando essas coisas. Sei lá, sabe? Pode ser algo como isso. Ó, tipo, esse aqui, New Day, Same Self-Destructive Behavior, né? Tipo, novo dia, mesmo comportamento autodestrutivo. BFF, tipo, o melhor amigo do cigarro. Perda de tempo. Você é tão incompleto quanto suas achievements, cara, fugiu. Mas enfim, vocês entenderam, né? Every day is a struggle, tipo, todo dia é uma luta, enfim. As pessoas que você odeia são reflexões das suas próprias faltas. Enfim, eram pensamentos dela aleatórios sobre as coisas, nas coisas que ela via todos os dias. Enfim, pode ser algo assim, você pode, enfim, ficar à vontade. Mais alguém, gente? Alguma dúvida com a Nana? Algum comentário? Tudo certo? Todo mundo em paz? Vocês gostaram? Foi ruim? Foi mais ou menos? Foi ótimo. Tudo Que certo, bom. muito massa as referências que você trouxe. Tinha muita artista que eu não conheço e é muito massa acompanhar, né? Tipo, você ter essa referência dessa coisa que foge do padrão, porque às vezes a gente fica muito preso nessa coisa do perfeito. Eu mesmo fico muito nisso, assim, e aí eu acho tão legal quando você vê artes que funcionam e elas fogem total dessa regra. E aí é muito legal dar uma inspiraçãozinha, assim, pra gente tentar se liberar mais dessa coisa, sabe? Dessa teoria e tudo mais. Ai, que bom. Super, super legal saber disso, gente. Eu fico feliz. Eu sinto que, tipo, tem muita gente perto da gente, assim, que inspira a gente muito e a gente acaba não levando isso em consideração também quando é uma hora de trazer as nossas referências, né, de compartilhar elas. Então, eu busquei muito trazer essas pessoas próximas, porque eu acho que às vezes isso pode ser muito potente também. A gente se vê potente e vê os nossos, né, os nossos aliados, as pessoas que estão ali trabalhando no mesmo sentido que a gente, como potentes também, assim, porque é isso, né? São perspectivas muito únicas e, ao mesmo tempo, são perspectivas mais próximas das nossas, né? As pessoas que estão ali à nossa volta. E tem muito trabalho bacana, assim. Eu acho que Brasília tem um pouco disso de, assim, o Brasil como um todo, mas eu acho que em Brasília a gente ainda tem muito essa visão de buscar fora as referências, né? De buscar fora as os artistas, é como se aqui não tivesse ainda, e tipo, poxa, tem muito, sabe? Tem muito mesmo, tem muita gente fazendo coisas muito importantes, significativas e grandes e maravilhosas, e que, enfim, beberam das mesmas águas que nós, sabe? Assim, isso também eu acho que é potente a gente saber, a gente olhar para o lado e ver as pessoas fortes, porque a gente lembra que a gente também é forte, a gente também consegue, né? Tipo, a gente também é muito mais fácil ver a partir de alguém que você conhece, que você estudou junto, que você bota fé na trajetória, ver a pessoa fazendo e se sentir capaz de fazer, né? Do que ver uma parada super maravilhosa, pronta, super produção lá e se imaginar totalmente distante daquilo, porque não faz parte de você, né? Assim. Então, essa é uma outra coisa que eu também acho legal da gente levantar nesse momento de a gente tentar dar uma olhada para a nossa cena local e ver o que a gente tem aqui, né? Que tem muita coisa sendo feita em todas as áreas da cultura, na verdade, né? Não apenas no design, na criação, mas na música, nas cênicas, né? Em todos os âmbitos, assim. Brasília e o DF como um todo tem muita gente boa, né? Eu gosto muito de referenciar essa galera daqui. Acho que é importante.
Aí eu vou incluir nesse PPT essas referências finais aí que a gente conversou hoje, que vieram depois das perguntas e tal, e aí eu envio para você, Maria Clara, que aí você manda para eles no grupo, né? Isso, é só me enviar que eu mando para eles, tá bom? Beleza. É isso então, né, gente? Eu acho. Queria dar um último recado só. Para quem não preencheu o formulário de frequência, ele está anexado aqui no chat, nos comentários, preencher. E queria pedir para vocês, por favor, ficarem atentos às datas, porque lá tem o dia para você colocar a data da aula. Então, colocar a data de hoje certinho, tá bom? E é isso, no mais, Nana, muito obrigada, foi muito rico, assim, eu acho que todo mundo teve uma visão bem diferente, assim, de que, de fato, o design está aí para todo mundo e a gente convive com ele, esbarra nele várias vezes ao dia e nem sempre a gente se dá conta, né? Então foi bem legal ter essa perspectiva de que o design é próximo da gente, assim. Eu te agradeço muito pela aula, foi incrível. Eu agradeço vocês, gente. Obrigada pela oportunidade, obrigada pela confiança, obrigada pelo tempo de vocês. Desculpa aí qualquer coisa, viu? E eu estou muito feliz de fazer parte disso. Como eu falei naquela aula inaugural, é muito empolgante ver o colaboratório acontecendo. E eu fico muito feliz dessa turma cheia, de vocês todos animados e frequentando. Continuem. Valeu demais por confiar na gente como um todo, não só hoje, né, nessa circunstância, mas por confiar no Instituto como um todo, por estarem fazendo parte dessa jornada aí de aprendizagem e tal. Eu fico muito emocionada mesmo, assim, é muito bacana. Muito obrigada por tudo e eu espero que seja muito bacana, que vocês gostem muito também aí do desenrolar do curso, viu? E qualquer coisa, no final da apresentação tem o meu WhatsApp e o meu e-mail e o meu Instagram. E aí, se vocês quiserem também, se quiserem trocar ideia depois, quiserem falar, podem entrar em contato à vontade, tá bom? E é isso. Muito obrigada, gente. Bom fim de semana, bom fim de tarde para vocês. Tchau, tchau, Nana. Obrigada. Gratidão, gente. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, Obrigada, tchau. Mariana. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Muito obrigada. Nana, pode ficar à vontade, tá bom? Muito obrigada. Vou te mandar uma mensagem lá no WhatsApp para a gente conversar um pouquinho, tá? Tá bom. Obrigada, gente. Um beijo. Tchau, tchau.